Poço Fundo é uma cidade que está localizada no sul de Minas Gerais. Sua população recenseada em 2010 era de 15.961 habitantes. Fundada em 2 de abril de 1870, dia de São Francisco de Paula, com o início da construção da igreja, idealizada pelo capitão Francisco Ferreira de Assis, com a freguesia de São Francisco de Paula de Machadinho, então pertencente ao distrito de Alfenas. Mais tarde passou ao distrito de São Gonçalo do Sapucaí, posteriormente município de Machado, o qual pertenceu até se emancipar em 1923 pela Lei Estadual 843. São Francisco de Paula emancipou-se com o município de Jimirim, que em Tupi-Guarani significa Machado Pequeno. Em 12 de dezembro de 1953, pela Lei Estadual 1903, passou a se chamar Poço Fundo. Nos tempos de sua fundação, Poço Fundo se destacou por sua produção de fumo, chegando até a ser conhecido como a cidade do melhor fumo do país. Porém, com a introdução da cultura do café, principalmente na região sudeste do Brasil, os produtores rurais de Poço Fundo passaram a cultivar essa planta e, com o passar do tempo, Poço Fundo se tornou destaque na produção cafeeira do sul de Minas. Hoje, ela é uma cidade conhecida internacionalmente por sua produção de cafés de qualidade especial, pelo cultivo orgânico. Em comemoração aos 144 anos de Poço Fundo, nós, alunos do Centro Educacional Cooperar, convidamos vocês para conhecer um pouco mais da história do café de Poço Fundo. Nosso primeiro entrevistado é o senhor Carlos Alberto Fagundes de Gouveia, conhecido por Beto Gouveia, de família, que irá contar um pouco sobre a fundação de Poço Fundo e a introdução de café em nossa cidade. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da fundação de Poço Fundo. Na verdade, Poço Fundo começou com uma vila. E a minha família, eles eram de São João del Rei, da região ali que é chamada, hoje tem uma cidade lá que chama Cidade do Funil. Até tem uma usina hidrelétrica da CEMIG, que chama Usina do Funil. E eles vieram de lá para cá. E aqui eles, naquele tempo, as terras eram doadas pela colônia, pelo governo imperial de Portugal, para que as pessoas fossem ocupando os espaços do Brasil, que era muito grande. Precisava de ocupação, precisava de gente para ocupar. E minha família veio para cá, junto com do capitão Antônio Gonçalves, o capitão Ferreira de Assis, e outros que vieram para cá na mesma época, e eles se juntaram com o interesse comum de fundar uma vila e posteriormente uma cidade, né, que pertenceu ao Machado há muito tempo, São Francisco de Paula do Machadinho. Até eles falam que esse rio chama-se Rio Machadinho, porque foi encontrado, são duas vertentes, uma fala que foi encontrado um machado nesse rio, e outros falam que tinha uma família anterior à vinda deles para cá, que era uma família muito poderosa, que tinha o sobrenome de Machado. Então, duas vertentes que se fala, né, todas as outras são aceitas, mas ninguém sabe comprovar, não, foi isso ou foi um, foi outro. Então eles começaram a construir Poço Fundo, mas sempre dependendo de Machado, São Francisco de Paula do Machadinho, cada Machadinho, cada do Rio. E depois foi elevado à categoria de vila, foi elevado à categoria de... houve a emancipação política de Machado, passou-se o nome para Jimirim, né? Aí houve na década em 1960, 1900... eu não vou precisar direito a data, aí houve a mudança do nome de Jimirim para Poço Fundo. Houve um movimento político, houve uma lei na Câmara de Vereadores, foi aprovado, e passou-se o nome chamado de Jimirim para Poço Fundo. Por que Poço Fundo? Por causa do fumo, da Cachoeira Grande, que era um bairro muito conhecido e muito famoso por causa do fumo. Poço Fundo era conhecido lá fora pela terra que produzia o fumo. O fumo onde que era produzido? No bairro rural de Poço Fundo. O Jimirim ninguém sabia, não identificava a cidade. Então Poço Fundo identificava mais, porque o fumo daqui era muito famoso. Então essa foi a origem da cidade, a origem do nome, sem precisar datas, que até porque de cabeça agora não vou lembrar as datas certinho, posso incorrer em um erro. Foi. Como se deu a introdução das lavouras cafeeiras em Poço Fundo? Na verdade, a história do café, ela se confunde um pouco com a história do Brasil. Que o Brasil começou
lá no norte e nordeste com as lavouras de cana-de-açúcar. Aí depois foi descendo com a corrida do ouro, foram se invadindo Minas Gerais, as minas de Minas Gerais, a busca do ouro, dos materiais preciosos. Aí se descobriu o café. E o café começou no Rio de Janeiro e veio se alastrando por Minas Gerais, por São Paulo. Tanto que o maior produtor de café até o Paraná. O maior produtor de café do Brasil em certa época foi o Rio de Janeiro, depois foi São Paulo e hoje é Minas Gerais. Então a história do café ele é muito ligada. E naquele tempo do Império, quem mandava, quem dava as leis no Brasil eram os barões do café. Então o café tinha uma força muito grande. O café, quem eram os barões do café, eles mandavam no Brasil, mesmo, de verdade. E o café era a única coisa que o Brasil exportava. Então, na verdade, as famílias mais abastadas, quem tinha os donos, os senhores de terra, principalmente aqui na região sudeste, eram os donos das lavouras de café. E Poço Fundo acompanhou essa evolução. A minha família, quando foi feito o inventário da fazenda do Barão de Alfenas, lá consta que naquele tempo na fazenda dele tinham 150 mil pés de café, naquele tempo. Quer dizer, e já era uma lavoura, para aquela época, para aquelas condições, já era uma lavoura grande, não tão grande, mas já era uma lavoura considerável. Então você veja bem, já isso aí foi em 1850, porque a cidade foi instalada em 1870, quer dizer, desde lá para os seus idos de 1800, já se tinha lavoura de café em Poço Fundo. Mas na verdade, o impulso de verdade que aconteceu foi a partir do ano de 1985, 86, que a lavoura de café começou a se democratizar. As pequenas propriedades é que surgiram, as pequenas propriedades que proporcionou Poço Fundo ser hoje um município de pequenas propriedades, agricultura familiar. Temos até a Copfam, que é um exemplo para o mundo inteirinho, vai até fornecer café para a Copa do Mundo, que é uma cooperativa de pequenos agricultores sustentados na economia do café. Então o café tem uma influência muito grande na história de Poço Fundo. Tanto é que, quando nós fomos fazer o novo brasão da cidade, a gente conseguiu, até com a aprovação da Câmara, introduzir um raminho de café junto com um pé de fumo. Se o fumo deu origem à cidade de Poço Fundo, aquele espírito de ser poço-fundense, o café tem uma influência muito grande econômica no município. Então, Poço Fundo, você pode dizer que o fumo deu o nome e o café deu a pujança, nós não somos um município muito progressivo, de muito progresso, mas o que nós temos de progresso aqui deve ser a lavoura de café. Então, respondendo a pergunta sobre como é que se deu a introdução, foi através da própria história do Brasil, se reproduziu aqui, naquele tempo, e isso continuou com sucesso, e hoje em dia tem-se aí inúmeros casos de sucesso. Eu acho que eu já falei, o sucesso mais bem acabado de tudo é a Copfam. O que a introdução do café significou para o Poço Fundo? Significou muito. Eu já respondi um pouco dessa pergunta na outra, não vou repetir. Significou tanto que a gente sentiu até necessidade de colocar no brasão de Poço Fundo um raminho de café. Principalmente, o café contribuiu muito para a fixação, para que as pessoas ficassem na roça, ficassem na zona rural. E ficaram, e de maneira bem sucedida. Porque hoje, através da lavoura de café, todo mundo que desenvolveu a lavoura de café, que tem aptidão, que sabe lidar com café, na agricultura familiar, eles fazem um café de qualidade, eles conseguem um preço diferenciado através do Fair Trade, que o Fair Trade é um preço justo, onde existe um mercado no mundo que compra o café que seja produzido pela agricultura familiar. Então o Fair Trade é mais ou menos nesse sentido. Ele foge um pouco ao mercado comum, é um mercado especificado para pequenos produtores. Isso ajudou muito aqui em Poço Fundo, e muita gente que poderia estar na cidade, muita gente que poderia até não ter sucesso na zona rural, hoje tem, graças à introdução da lavoura de café. Então a maior mudança que teve em Poço Fundo, em termos econômicos, na história de Poço Fundo, foi a introdução da lavoura de café e foi o uso da lavoura de café como fixação do homem do campo, e principalmente a agricultura familiar. Proporcionou a muita gente ter vida, qualidade de vida na zona rural através da lavoura de café. E a produção de café, era esquiada de que forma? Quem foram os primeiros escoadores e os primeiros compradores do café de Poço Fundo? Bom, naquele tempo, a produtividade, apesar de ter já desde o começo da fundação de Poço Fundo lavouras de café, a produtividade era muito baixa. Então, isso gerava muito pouco produto para ser vendido.
Mas o café, desde quando ele foi introduzido, ele sempre foi um produto de exportação. Sempre o café foi voltado para exportação. E sempre o café foi exportado através do Porto de Santos. Então o escoamento naquele tempo era uma dificuldade muito grande. Ele era vendido, tinha umas casas de comércio que compravam, principalmente em Varginha, em Poços de Caldas, e através dessas casas de comércio eles tinham os compradores que vinham aqui mais para o interior, compravam, levavam esse café muitas vezes em carro de boi, em lombo de burro, para ser beneficiado nessas cidades polo. Daí sim que eles eram exportados através do Porto de Santos e pouca coisa através do Porto do Rio de Janeiro. Então o escoamento naquele tempo era problemático, era difícil, mas a produção era pequena. Às vezes, para você fazer uma ideia, na propriedade que eu estava contando aqui, na propriedade da minha família, que tinha lá no inventário isso em 1850, que tinha lá 150 mil pés de café, o terreiro de café, onde era secado esse café, era pequenininho, era muito pequeno, porque a produtividade era baixa, a produtividade era pequena, era mais uma cultura na base do extrativismo. Só para a gente lembrar um pouco da história do Brasil, lá ao redor do Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, lá era lavoura de café. Quem proibiu o plantio de café lá foi Dom Pedro II, porque ele estava desmoronando a área do Rio de Janeiro já naquele tempo. Então se a gente fala que o homem está destruindo a natureza, o homem somos nós, todos nós estamos destruindo. Mas naquele tempo já tinha preocupação com a ecologia, que naquele tempo Dom Pedro II enxergou que aquilo ia prejudicar a cidade do Rio de Janeiro. Então desde aquele tempo já proibiu o plantio de café ao entorno da cidade do Rio de Janeiro para nos barrancar aqueles morros, aquelas encostas que tinham lá. Então tinha essa preocupação, a produtividade era muito baixa, agora o escoamento, Deus nos acuda, né? Você imagina, carregar em lombo de burro, em carro de boi, até chegar, que seja em Varginha, que seja em Poços de Caldas, chegar no Porto de Santos, essa produção demorava-se às vezes meses até chegar no porto. É o problema que muitos países hoje ainda enfrentam, logística de escoamento de produção. Isso é uma coisa muito importante, o Brasil hoje tem isso aí mais ou menos equacionado, mas naquele tempo, Deus nos acuda. Pode ir. Fale um pouco pra gente sobre a relação da agricultura familiar e a economia poço-fundense. A economia de Poço Fundo está muito relacionada à agricultura familiar. Até nós podemos considerar que nas últimas décadas o progresso de Poço Fundo esteve intimamente ligado ao sucesso da agricultura familiar. Até Campestre, que é um município vizinho nosso aqui, ali tinha uma fazenda muito famosa que todo mundo já ouviu falar, muitos de vocês conhecem, que é a Fazenda da Pedra. E o pessoal de Campestre considera que o progresso de Campestre efetivamente se deu a partir do momento que a Fazenda da Pedra foi dividida. Então a divisão da terra, para que mais famílias tenham acesso, é uma forma de progresso. Agora aqui em Poço Fundo isso tomou um rumo muito importante, porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa obrigada, foi uma coisa que as próprias pessoas, o próprio povo daqui encontrou o seu caminho através da agricultura familiar, através da lavoura cafeeira. Se não fosse a agricultura familiar, se não fosse a lavoura cafeeira em Poço Fundo hoje não seria nem uma terça parte do que é hoje. O que toca a economia de Poço Fundo, o que faz a economia girar aqui, tanto que do porte de Poço Fundo, nós somos uma cidade de 16.300 habitantes, do porte de Poço Fundo em Minas Gerais, você encontra poucas cidades que têm 4 bancos como nós temos aqui. Por que tem 4? Além dos bancos, tem a lotérica e ainda tem os caixas eletrônicos esparramados pelo comércio. Por que é um comércio tão rico? É graças à agricultura familiar, graças à lavoura de café. Então tem tudo a ver, nós temos um comércio muito forte e isso tudo reflete porque o povo, ainda que o café tenha altos e baixos, ainda que tenha problemas sazonais de chuva, de excesso de chuva, de falta de chuva, isso quem lida com a agricultura sabe que isso é uma coisa constante, é uma instabilidade constante de preço e tal, mas com a agricultura familiar as pessoas conseguem passar mais folgadamente por essas crises, porque o custo de produção é mais baixo e conseguem ter mais sucesso. Isso reflete na cidade, reflete positivamente na cidade. Aumenta o valor da terra, aumenta o valor dos imóveis na cidade, aumenta o potencial comercial da cidade, aumenta o potencial educacional da cidade. O exemplo são vocês. Vocês estudam numa escola de qualidade que foi criada a partir, pensando no agricultor familiar. Então, isso aí tudo é uma corrente. E nós estamos só no começo desse processo. Isso tem muita coisa ainda para surgir de positivo. O Copfam, agora você está falando que tem 3 cooperativas, 3 entidades que trabalham com Fair Trade aqui em Poço Fundo. Isso é um caminho muito, muito promissor e Poço Fundo vai indo, tem tudo a ver. A agricultura familiar com Poço Fundo tem tudo a ver
Tanto é que existe uma política pública do governo federal que chama-se PRONAF, Programa de Apoio à Agricultura Familiar. A agência do Banco do Brasil de Poço Fundo é uma das agências do Brasil que mais faz PRONAF, graças à quantidade grande de pequenos produtores que nós temos aqui. E um dado interessante também, já que você perguntou qual que é a importância, no sul do Brasil, Santa Catarina, por exemplo, Rio Grande do Sul, que são um dos estados mais avançados da federação, lá predomina a agricultura familiar. E Poço Fundo está seguindo o caminho deles, o mesmo caminho. Então o progresso que a gente está vendo no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma certa parte do Paraná, a gente vai ver aqui, já está vendo aqui e vai ver cada vez mais. Qual a sua perspectiva para o cenário cafeeiro de Poço Fundo e o sul de Minas? Eu vejo com muito otimismo. O cenário cafeeiro aqui de Poço Fundo, pelo que eu já falei da importância da agricultura familiar, e por ser uma cultura aqui em Poço Fundo que é desenvolvida por agricultores familiares, tem tudo para continuar dando certo e ter um futuro promissor. Até porque com essas inovações de mercado, com essa busca de qualidade, com fair trade, com café despolpado, com café com uma série, com café gourmet, com um café de qualidade que o pequeno produtor tem condições de fazer, isso vai sempre agregar valor ao café e isso vai sempre melhorar a renda do produtor e vai sempre abrir perspectiva de mercado. Agora, com relação à região do sul de Minas, também eu vejo com muito bons olhos pelo seguinte, porque o Brasil hoje está se transformando num grande produtor de soja, num grande produtor de milho, está se produzindo muito trigo, e vai acabar que a lavoura de café vai ficar para a nossa região aqui, que as outras regiões vão mexer com outras culturas, outras coisas, e o café vai se concentrando cada vez mais aqui. Tanto é que agora, nessa seca que nós estamos vivenciando, pelo que eu tenho visto e conversado, a região nossa aqui, por ser mais de montanha, terras mais férteis, a lavoura de café está sentindo menos o efeito da seca do que lá no Cerrado, onde as terras são mais arenosas e sofrem mais a influência da seca. Então, até nesse aspecto, nós temos esse diferencial comparativo a nosso favor. Então, eu vejo com muito bons olhos. Agora, eu vejo com um futuro mais promissor ainda, o café em Poço Fundo, principalmente na agricultura familiar e na perspectiva de novos mercados que vão abrir no mundo e no Brasil também, em função da qualidade do café. Nós queríamos agradecer a sua gentileza, a disponibilidade de nos ceder essa entrevista e queria que, por favor, deixe-nos as suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com vocês com essa entrevista, parabenizar vocês pela iniciativa de tocar num assunto, tocar num tema tão importante para o Poço Fundo, que é a cultura do café. Vocês são jovens, o futuro amanhã Poço Fundo vai estar na mão de vocês. Vocês amanhã vão ser o que nós somos hoje, espero que tenho certeza que com mais competência do que nós. E o café tem uma influência, tem uma importância muito grande na nossa cidade e eu tenho certeza que isso vai continuar. Isso é uma coisa que vai continuar, vai se transmitir de pai para filho e a mesma importância que a cultura do fumo teve lá atrás, a mesma importância que trouxe o nome para a nossa cidade, trouxe o orgulho, trouxe o espírito de ser poço-fundense, começou com a cultura do fumo. Porque uma coisa é o espaço físico que uma cidade ocupa. Outra coisa mais importante é o espírito que a pessoa, que o ser humano, que a sociedade tem com relação àquele espaço físico. Esse é o espírito de cidadania, de amor à terra que a gente nasceu, que os nossos pais foram criados, avós, onde a gente é criado. Isso a gente constrói só através de progresso, de famílias que ficam aqui, de pessoas que trabalham, de pessoas que conseguem montar o seu rumo. Assim que a cidade cresce. A cidade não cresce através de obras, através de nada. A cidade cresce através das pessoas que querem o melhor para a comunidade. É assim que a gente cresce. E esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Espero que vocês continuem fazendo assim, através do incentivo das professoras. Cumprimento também o SEC por essa iniciativa. Aliás, o SEC tem demonstrado isso ao longo dos anos. Eu acompanho o SEC desde quando o SEC foi criado. E só tem coisas boas para a cidade, para Poço Fundo, para todos nós. E um dia, quando a gente passar, vocês estiverem no nosso lugar, tenho certeza que vocês vão deixar também, mais que nós, bons exemplos para as gerações que vêm vindo, e Poço Fundo tem um futuro aí promissor pela frente. Temos 144 anos de vida, temos muito ainda para mostrar como cidade, como comunidade, mostrar o respeito à natureza, o respeito à terra, porque a agricultura familiar tem essa questão também, é uma agricultura sustentável, onde as pessoas conseguem sobreviver da agricultura sem agredir, sem explorar o meio ambiente.
Nós precisamos dizer, parar com essa expressão, dizer assim, o homem está destruindo a natureza, o homem somos nós é que estamos destruindo, nós é que tem que buscar caminho. Cada um tem que chamar a sua responsabilidade, como vocês estão fazendo, buscar aquilo que é importante para a comunidade, para transformar a nossa comunidade numa comunidade melhor. Muito obrigado. Muitas foram e são as lutas dos produtores rurais de Poço Fundo na busca por qualidade de seus cafés, reconhecimento de mercado, preservação ambiental e fortalecimento da agricultura familiar. Vamos entrevistar agora a família do Senhor Henrique de Oliveira, que moram no bairro Barreiro, zona rural de Poço Fundo, e há 30 anos eles vêm buscando qualidade dentro do manejo orgânico de produção cafeeira. Como iniciou a produção de café na propriedade de vocês? Mais ou menos 30 anos atrás, eu comecei e eu trouxe a semente da Epamig, já foi uma semente certificada, eu mesmo que fiz as mudas e foi a partir daí que eu comecei. Por que vocês escolheram o cultivo orgânico? O orgânico é o seguinte, primeiro que nós, aqui em casa o pessoal sempre foi assim, muito preocupado com a natureza e então com isso também, o orgânico nós estaríamos assim, oferecendo um produto de melhor qualidade, né, de boa qualidade para aquelas pessoas que possam estar consumindo. A importância da valorização da agricultura familiar para vocês? É a nossa vida, né? A nossa sobrevivência. A gente sobrevive disso e trabalha em família, todo mundo unido, né? E é o nosso meio de sobrevivência. Na sua produção? O mercado eu tenho 2 certificados, né? Tenho o certificado europeu e o certificado americano. Então, vai para os Estados Unidos e os países da Europa. Quais são as perspectivas para o café de Poço Fundo? Olha, eu espero que sejam boas perspectivas, porque espero que esse ano a gente possa ser melhor remunerado pelo trabalho que nós fazemos, porque o café dá muito trabalho. E infelizmente esse ano que passou foi um ano assim muito difícil e nós sequer a gente recebeu aquilo que a gente gastou. Então eu espero que seja um ano melhor e que possa às vezes ser mais fácil da gente estar realizando alguma coisa que a gente tinha vontade. Nossa entrevista vai ter a satisfação de conversar agora com a dona Madalena, ela que é mãe de Henrique. Foi a grande incentivadora para que ele iniciasse esse trabalho. Conte como iniciou o cultivo de café na propriedade de vocês. Como eu disse, posso repetir tudo? Como eu disse, os nossos filhos, a produção não era café, né? Era de tudo um pouco, assim, alternativas, né? Tinha um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de milho, porcos, leite, gado, né? Mas tudo era cultura pequena, que não dava muito bem para se viver, para o consumo da família, e mais um pouco, né? Às vezes sobrava até um pouco, né? Frangos, essas coisas para a cidade, ovos, né? De tudo tinha com fartura, mas não tinha assim como hoje, né? Pede tanto a sociedade de consumo que nós vivemos, já começou lá. Eles gostariam de ter uma coisa que fosse mais assim rendável, né? E aí começou por aí então a cultura do café. Aí nós entramos, nós pensávamos que eles não iam mexer na roça, porque eles estavam estudando, já voltaram, já tinha 20 anos, já tinha terminado, fizeram lá um curso profissionalizante, né, técnicos, mas quiseram ficar na roça. Aí então a gente teve que ajudar eles, né? Enquanto eles preparavam o solo, a gente preparava para eles germinação de semente, mudas para o viveiro, depois passava os palitos para os saquinhos e dali levava para a lavoura. Por que vocês escolheram o cultivo orgânico? Engraçado, sabe? Nós tivemos assim, desde o princípio familiar, a gente tinha muito cuidado com a natureza.
A natureza para nós sempre foi uma coisa de preocupar. Faz tempo, a gente antes da cultura orgânica, nós já tínhamos outros trabalhos de divulgar, sabe, o cuidado com a natureza. Eles gostavam de cantar, sabe, a gente cansava de falar sobre a natureza, mas não tinha como propagar, sabe? Porque cuidados com as fontes, né, de água, os mananciais, e a gente via, porque a gente já estava com mais idade, via que estava secando os mananciais, sabe, as fontes, e então a gente percebeu que tudo aquilo envolvia. Por fim, eles começaram a cantar, saíam para cantar fora, quem patrocinava isso era a Emater na época, né, os meus filhos, sobrinhos, com, assim, autoria nossa mesmo, sabe, a gente levava música longe, fomos premiados muitas vezes com isso, sabe, e valorizando também a natureza de todas as formas, né. Aí começamos a descobrir, sabe, que a gente precisava ter mais cuidado com o solo. A gente via o solo empobrecendo. Você já vê lá quando aqueles deslizamentos, aquelas coisas, cortando muita árvore, né? E então aquilo preocupava a gente, porque a gente tem que prestar atenção. Como eu disse para a menina na primeira, a gente cultivava o café que era rendável, mas o dinheiro não é tudo. Nós temos que conservar. Se nós fossemos preocupar, desmatar e plantar, e vocês no futuro, como que vai ser os filhos de vocês, os netos de vocês? A gente sempre teve esse costume, sabe, de preservar, de ter cuidado com o que ia acontecer no futuro com os jovens, com os nossos filhos, com os filhos deles, com os netos, bisnetos. E assim, isso é uma obrigação da gente em primeiro lugar. A natureza é a casa que Deus nos deu. Agora, se você não cuidar da natureza, porque certamente nem da tua casa você não vai cuidar direito, né? E aí, então, empobrecido o solo, gastava muito adubo e muito agrotóxico, muita coisa para você conseguir formar. Nós tínhamos que ter cuidado, não podia, para evitar o agrotóxico que matava. De primeiro, você jogava tanto agrotóxico que você podia procurar bichinhos assim nos cafezais, você não achava. Não tinha minhoca, né? Nem para pescar quase não tinha. Por quê? Porque os agrotóxicos matavam, né? E com certeza matava a terra também, porque a terra também tem vida, né? Aí partimos para o orgânico, que só punha materiais orgânicos, assim, adubos orgânicos, né? Não tinha assim, nada químico. Acredito que na sociedade de hoje a possibilidade de plantar sem agredir o ambiente? Eu acredito, mas nós precisamos de estímulos, né, dos nossos governantes, mesmo porque eles incentivam comprando, deixando entrar produtos químicos até dos estrangeiros, que entra muito no Brasil, né? E o produto orgânico, ele não força a planta a produzir, ele dá assim mais vida para a planta, mas ela produz menos, ela vai produzindo assim, todo ano ela tem o café orgânico, todo ano tem café orgânico, só que não é como um convencional, um tratado com produtos químicos. Então a gente tinha que ter estímulo para o café orgânico. E mesmo assim nós sabemos que para a saúde, o quanto que o café orgânico é melhor, não só o café, qualquer produto orgânico é muito melhor para a saúde, mas não é valorizado, teria que ser muito mais valorizado devido a isso que eu falei, né? Ele produz menos, né? E é muito melhor para a saúde. Vamos entrevistar agora o Sr. Leonardo de Carvalho, que mora no bairro de Canga, também na zona rural de Poço Fundo. Leonardo, que além de produtor rural orgânico, vai nos contar um pouco sobre suas lutas na busca de melhores mercados para esse tipo de especial de café, através de associações e cooperativas. Há quanto tempo você é produtor de café? Produtor de café há 20 anos. Produção como produtor orgânico há 12 anos.
Conte sobre a sua escolha de produzir pelo manejo orgânico. Então, no começo, a gente foi produzir orgânico, mesmo sem saber que a produção orgânica tinha algum valor a mais em questão comercial. A questão veio relatada mais de dentro de uma opção de vida, né? Trabalhar em prol da vida. E nesse sistema de trabalho incluía-se, então, não trabalhar com agrotóxico. Daí começou o trabalho de uma produção sem agrotóxico. Daí que a gente veio a descobrir que havia uma remuneração maior para um sistema de produção que era o sistema orgânico. Daí a partir do ano 2000, quando a gente começou com o trabalho de divulgação e certificação. Daí que começamos com a questão de orgânico. De lá para cá, como a produção deu certo, um bom preço e também o gosto pelo trabalho, o cultivo diferenciado, que é o trabalho orgânico, foi daí que despertou então o gosto pela produção diferenciada, que é o trabalho com orgânico. Conte-nos sobre sua experiência de associação e cooperativa. Então, eu comecei a participar de associações e cooperativas a partir de 1995, quando começamos então com o trabalho do café e a questão de comercialização era bastante precária, onde você tinha que aceitar preços em que os compradores locais se colocavam da maneira que queriam. Daí, uma ideia de buscar uma melhora dentro do comércio, começamos então a primeira associação, que foi a Associação de Pequenos Produtores de Poço Fundo. Depois, com o tempo, formamos cooperativa, onde fiquei nela durante 10 anos. E depois, por problemas políticos, eu acabei saindo dessa cooperativa e acabamos formando uma nova associação. A experiência é que, dentro de uma associação, é possível se formar volume, brigar por valores de igual para igual com grandes produtores, onde você consegue uma remuneração melhor pelo seu produto e diversas outras vantagens, como no nosso caso, que trabalhamos dentro de uma certificação Fairtrade, onde se consegue o prêmio, onde esse prêmio é gasto na melhoria de vida dos produtores e também em meios sociais, ambientais, trabalho com crianças nas escolas e outros mais, da qual nos valoriza bem mais do que trabalhar sozinho, cada um em sua propriedade. Quais são os mercados que vocês exportam? Atualmente exportamos para os Estados Unidos, Itália e Inglaterra. Os cafés orgânicos esse ano foram exportados para a Inglaterra, os convencionais Fairtrade para os Estados Unidos e também para a Itália. Tem um comprador italiano que a gente já tem uma parceria de longa data, já vendo café para ele já mais ou menos uns 10 anos. Esse ano a gente já vendeu a safra passada e inclusive já comprometeu também parte da safra futura, onde a gente tem uma parceria. Além de a gente vender o café para ele, ele paga pelo preço do café e manda 5.000 euros também para um projeto social, que é o Minas Olímpica, que é um projeto que tem na cidade de Poço Fundo, em parceria com o governo do estado, prefeitura e esse comprador italiano. Também, todo ano ele paga para a gente a certificação, onde nos diminui o custo em torno de R$ 1.500, se fôssemos pagar direto via sistema bancário, que nos dá uma taxa muito grande. Mas a maioria do café é exportado para os Estados Unidos, através da exportadora Bourbon, de Poços de Caldas, importado pela Sustainable Harvest dos Estados Unidos, e o comprador final é a Green Mountain, que é onde passa para os supermercados e lojas para o consumidor final. Conte-nos sobre os cuidados especiais no manejo orgânico. Não há muito diferencial no manejo orgânico do convencional, apenas o não uso de venenos, o mata-matos, como se chama aí no mercado, como é conhecido pelos produtores, como é mais conhecido. A gente usa o manejo do mato através de roçadas,
ou de capina feito de enxada. A adubação ela é diferenciada, ao invés dos adubos químicos, que são os formulados, o NPK, a gente usa fontes de restos vegetais, tais como a torta de mamona, torta de leguminosa, tortas de ninho e outros restos de vegetais da qual se fazem compostagens ou restos industriais com vegetais da qual são usados em fábricas de óleos vegetais. Se pega o restante aonde tem uma concentração maior em nitrogênio, da qual é usado como adubação orgânica. O manejo do mato é feito roçadas e a gente procura manter o máximo o mato na lavoura, né? Não é como a lavoura convencional, da onde todos se preocupam logo na retirada do mato. Aqui pra gente o mato é amigo. O mato, quando ele cresce, a gente faz a roçada, o próprio mato se faz com ele matéria orgânica, onde se faz cobertura no solo, como a gente pode ver. Deixe suas considerações finais. Bom, para todo mundo que trabalha com o café, acreditamos que o preço deve melhorar bastante. Mas ao mesmo tempo estamos tristes por causa do período seco que acontece aqui na região cafeeira do sul de Minas, onde os produtores terão prejuízo nas safras, tanto 2014, 2015, 2016. Mas acreditamos, né, quem trabalha na terra sempre acredita no próximo ano. Então esperamos cada vez mais somente melhores. Obrigado. Muito do que os produtores de Poço Fundo realizam em suas lavouras é passar de pai para filho. Na agricultura familiar, a família trabalha junto, todos em busca do sucesso da unidade familiar. Assim, muitos ensinamentos são passados de pai para filho, e estes, por sua vez, dão continuidade a este lindo trabalho. Vamos entrevistar agora o produtor José Augusto Borges, do bairro Dourado dos Lopes. Ele também, assim como muitos seus familiares, é produtor orgânico e aprendeu desde cedo a importância deste modo especial de trabalhar a terra. José Augusto, como iniciou a sua produção e por que você escolheu o manejo orgânico com sombreamento? Eu escolhi o manejo orgânico porque desde a minha infância eu nunca gostei de mexer com nenhum tipo de agrotóxico. Então eu optei pelo orgânico por ter um valor diferenciado, por ter, mesmo preocupando com o meio ambiente, com a saúde da gente no trabalho. E o sombreamento, eu optei pelo sombreamento porque eu tinha uma área que já era sombreada, propícia para café. Eu resolvi plantar café debaixo das árvores que já tinha e para ver no que dava. Não tinha... Foi uma experiência nova. Eu quis pagar para ver o que ia acontecer. Há quanto tempo você é produtor? Eu trabalho com o meu pai desde a infância e assim que eu atingi minha maioridade já comecei, com o meu cartão de produtor, já comecei a produzir por conta. Que tipo de variedade você cultiva? Aqui nessa área eu tenho o catuai amarelo e o catucaí amarelo. E quais são seus certificados e que tipo de mercado você atua? Eu tenho o certificado Fairtrade e o IBD, que é o do Instituto Biodinâmico, do café orgânico. E a gente atende o mercado europeu, o mercado americano e também parte vai para a Itália. 3. Como você vê a agricultura familiar no Brasil? Eu acho que a agricultura familiar hoje ela é muito pouco valorizada, porque a agricultura familiar ela é inteirinha a mão de obra braçal mesmo, semi-mecanizada até algumas vezes. E competir hoje com os grandes produtores, inteirinha, com a lavoura toda mecanizada, o custo fica bem mais caro da agricultura familiar. Então acho que tinha que ter um diferencial para incentivar a agricultura familiar. Conte-nos um pouco sobre o manejo orgânico. Eu trabalho inteiramente com roçadas, com manejo do mato. E a adubação eu faço geralmente com farelo de mamona, às vezes uso palha de café. E a própria matéria orgânica que cai das árvores, do pé de café, já dá uma cobertura boa no solo, como vocês podem ver. A matéria orgânica natural que já tem no próprio lugar, deixa a terra bem fresca, mantém a umidade no solo. José
Augusto, as árvores espalhadas pela lavoura não atrapalham a produção? Não, muito pelo contrário. As árvores, tanto naturais como frutíferas, espalhadas pela lavoura, servem como sombreamento, ajudam no controle biológico. As árvores frutíferas servem tanto para os animais de alimento quanto para a gente. O dia que está trabalhando na lavoura, por ser uma lavoura orgânica sem nenhum agrotóxico, pode tranquilamente colher uma fruta e saborear elas no mesmo lugar. Conte-nos sobre o manejo biológico de pragas na lavoura orgânica. O manejo biológico é feito da seguinte maneira: a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, preserva os animais presentes, passarinhos, aranha, como vocês podem ver, que faz o controle do bicho mineiro principalmente, de várias outras pragas. Como é realizado o manejo do mato? O manejo do mato é realizado através de roçadas, onde eu deixo o solo sempre coberto com matéria orgânica, deixando sempre fresco, conservando a umidade no solo, favorecendo o aparecimento de animais, minhocas e tudo que faz com que o solo não fique compactado. Deixe-nos suas considerações. Bom, eu acho que a gente que trabalha nesse ramo deveria ter um pouco mais de incentivo das nossas autoridades. Conforme a gente já falou, aqui no Brasil é muito pouco valorizado esse tipo de trabalho. E a gente trabalha não pensando só na gente, na nossa saúde, mas também no nosso planeta, tá preservando com menos agrotóxicos, com menos agressão ao meio ambiente. Então eu acho que deveria ter um pouco mais de esforço das nossas autoridades, que dê força para a gente continuar esse trabalho e trazer mais gente também para estar trabalhando com a gente dessa forma. Muito obrigada. Por nada. Como você iniciou sua produção e por que escolheu o manejo orgânico como sombreamento? A minha produção você quer saber de convencional ou já do orgânico só? Como iniciou a produção orgânica ou a produção de café? Orgânico? Os dois, para falar os dois. Então, eu iniciei minha produção orgânica desde os 18 anos de idade. Hoje estou com 49 anos, então eu tenho 31 anos, né? Agora a produção orgânica eu tenho de 8 anos para cá. E a gente optou pela produção orgânica preocupado, né, com o meio ambiente, com preocupação de cuidar melhor da terra, né, que é um tipo de produção mais saudável. Sem risco nenhum para nós e para o consumidor também. Como que é o sistema de manejo de sua lavoura? Eu trabalho no sistema familiar, então eu não contrato funcionário, então é só eu e minha família que trabalha junto. Eu não uso química. Não uso nenhum produto, nenhum agrotóxico, produto perigoso ao meio ambiente. Trabalho com sistema de roçadeira, só enxada, roçadeira. E na época de colheita, eu fico na lavoura, faço colheita e minha esposa cuida do terreiro. E o sistema de secagem é no terreiro também. Não uso o sistema mecanizado. Quais são os certificados que sua lavoura possui? Eu tenho certificado orgânico e certificado Fairtrade. Que tipo de variedade você cultiva? Quase toda a minha lavoura é a variedade Mundo Novo. Que tipo de mercado seu café atende? Tem mercado Fairtrade, mercado americano e europeu. Como o senhor vê a agricultura familiar do Brasil? Eu acho interessante, porque família trabalhar junto, né? Produção
a produção entre famílias, eu acho interessante. Hoje a gente tem mais incentivo em relação a essa produção. Então, eu acho que deve incentivar cada vez mais as famílias permanecer no campo, né, para trabalhar junto. Deixe-nos suas considerações finais. A região que a gente vive aqui, toda ela é produção familiar, e como são todos pequenos produtores, é interessante que a produção de café para nós é muito importante por ser uma região de montanha. A gente, outro tipo de cultura aqui, dificilmente a gente consegue produzir. Então o café para nós é importante, é a fonte de renda que mais dá certo para nós aqui, que compensa mais. As árvores frutíferas no meio da lavoura não atrapalham a produção? Pelo contrário, elas ajudam, além de fazer sombra na lavoura, e as folhas que caem aumentam a matéria orgânica. Então é ação favorável à lavoura, não atrapalha em nada a produção. Muito obrigada. Eu agradeço a visita de vocês e sempre que puder, a gente está aqui à disposição. Deus fez o homem e lhe deu inteligência para ser usada de maneira racional. Do seu trabalho fosse tirado o sustento, mas perceber que virão outros em seu lugar. As nossas matas estão sendo destruídas e os animais tendem a desaparecer. As aves já perderam seus espaços, elas também lutam para sobreviver. Quando a fumaça sobe bailando no ar, levando a vida, deixa a morte para trás. As folhas solam para longe acenando, adeus paisagem, eu não te verei jamais. Desmatamento, ato de inconsciência, a terra nua se contrai envergonhada, a chuva cai provocando a erosão. Em um deserto poderá ser transformada. Conhece fontes, lindas águas cristalinas, e hoje existe só areia em seu lugar. No coração de quem ama a natureza, sente em seus olhos aquela fonte brotar. Demos as mãos nesta luta enquanto há tempo, pra no futuro recebermos a vitória, preservando nosso sol e nossa água. A nossa terra não terá uma triste história. Vanessa, eu costumo ter muita preocupação com a juventude e fiquei feliz com você trazer os teus alunos aqui,
para a gente ter esse papo. Espero até ter mais a oportunidade da gente conversar de novo, viu? Fiquei encantada com eles, são umas gracinhas, e peço que esta conversa nossa brote semente na cabecinha deles, como brotou na nossa, embora sendo tão poucas famílias que preocupam com a natureza, que preocupam com o meio ambiente, mas eu vejo neles, filha, a esperança, o futuro do nosso país. Que Deus os abençoe, vocês todos, viu? Amém. Obrigada.